Saudações! Eu acabei de assistir um vídeo aqui no YouTube de um canal que se chama Um Viking de Óculos. É um canal muito bom que eu recomendo. E ele fez um vídeo que se chama Golpe do Aborto. Cuidado! Como que é? Mais atualização do. Né? Mais caso Marcilane Fortunato, né? Então, o caso da Marcelane Fortunato é um caso de uma assistente social que, bom, ele explica logo no dá tem o printzinho do caso dela logo no começo. Na verdade, eu recomendo que você assista o vídeo inteiro, né? Mas o conteúdo é basicamente sobre maquinações de mulheres e a forma como elas se dão esses conselhos de forma aberta. Então ele comenta de um canal que tem trocentos milhares de inscritas, né? Imagino, a maior parte, e dando conselhos ah, maquiavélicos realmente muito ruins. E inclusive nesse vídeo ele coloca um trecho, né, do áudio desse vídeo lá nesse vídeo que ele fez, que eu recomendo que você assista. Acho que é mais prático e mais fácil do que eu reproduzir ipsis literis o que ele colocou lá no canal dele. Então, se você quiser parar o vídeo agora e assistir o vídeo e depois voltar, acho que é uma boa maneira de fazer. Ou assiste todo o meu vídeo e depois assiste o dele. O link vai estar aqui na descrição aqui desse vídeo, desse podcast. Mas o conteúdo, uma das coisas que essa crápula ensina não, né? Que ela propagandeia é de como ela e as amigas deram um jeito de se vingar de um moleque que elas julgaram que não prestava, né? A história que ela conta a primeira história que ela conta mais de um absurdo que ela conta lá, e geralmente envolvendo a mulher falsificar uma gravidez, né? Falar pro cara que tá grávida, fazer um terror, porque isso cria um terror na mente do moleque, né? Ou do homem em questão. E, e depois falsificar e depois forjar um aborto, né? Ou qualquer coisa assim, fala que abortou e etc. E isso é crime de estelionato, isso é claramente crime. E eu aprendi isso porque eu tenho um caso para contar com relação a isso. Eu tive uma ex-namorada, isso já faz, nossa, muito tempo, mais de 15 anos com certeza, né? Com certeza, muito tempo. Mas eu me lembro até hoje porque o que acontece é que eu comecei a namorar com essa guria. Ela já tinha um filho de 6 7 anos. E, e ela. E no decorrer logo nos primeiros meses de namoro, ela me disse que estava grávida, né? O que eu tenho para dizer, para adicionar a essa questão de quando ela me disse, só para explicar a história, ela me disse que estava grávida e ela não estava. No fim das contas, ela não estava grávida, e ela também veio com essa história de fazer um aborto, só que a gravidez dela era psicológica e realmente foi um inferno durante aqueles meses. E o meu pai me deu o melhor conselho para aquela situação e acho que eu agradeço muito que ele tenha me dado esse conselho porque eu realmente não sabia o que fazer. E na verdade, se eu tivesse seguido o conselho dele na época, eu teria sofrido muito menos, por muito menos tempo, porque eu era realmente muito ingênuo. Eu realmente não. Aquela história de que a mulher nasce jogando e ela às vezes está jogando um jogo que você nem sabe que existe, né? E eu também faço uma ressalva que nem todos os homens vão cair nesse tipo de coisa, e eu sei disso porque eu acho que o histórico da minha família é até que positivo para descobrir
esse tipo de falcatrua das mulheres, esse tipo de... E mulher faz muita coisa muito louca, às vezes, na hora da separação. Eu sei de casos em que a guria foi lá e registrou, teve um filho enquanto estava casada e registrou o nome da criança no nome do cara e do amante, né? Fez 2 registros. E, enfim, é muita história muito louca, mas assim, eu também sei que existem algumas maneiras de se proteger. E o que o meu pai me aconselhou naquela época foi o seguinte, ele falou, olha, o que você tem que falar pra ela é o seguinte, fala que você vai ajudar durante a gravidez, que você vai deixar tudo muito claro, muito anotado, que você vai deixar tudo isso contabilizado, e que você não vai ajudar a fazer o aborto, de forma alguma, não vai pagar um centavo para fazer aborto nenhum, e que você vai lá e depois, assim que nascer, vocês vão fazer um teste você vai fazer um teste de DNA, você vai pagar esse teste por esse teste, e que se o filho não for seu, você vai processá-lo. É simples assim, né? E então ou seja, deixa isso o mais público possível e deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Eu fiquei muito relutante para seguir esse conselho e hoje em dia eu acho que esse é um bom conselho, porque se ela realmente tivesse grávida naquele momento, ela teria entrado em pânico se eu tivesse dito para ela logo de cara que eu não ia ajudar com aborto nenhum, né? E na época eu era ateu, piorou minha situação, porque eu era pró-aborto, hoje em dia eu sou contra, né? Então eu sou extremamente contra. Se uma guria aparece falando que tá grávida de mim, né, como foi naquela época, eu com certeza diria, não, tudo bem, você vai ter esse filho, se depender de mim, eu não vou assim, do meu bolso não sai um centavo pra... E com relação ela comenta, essa mulher, essa coach, essa crápula lá desse do qual ele comenta lá no canal, ela fala de um caso em que o cara tinha uma noiva, né? O cara tinha uma noiva e a mulher foi lá enfim, chegou para ele, ou você me paga para fazer o aborto, ou eu vou falar, ou vou, né? Como é que você vai fazer para se casar com essa mulher tendo filho? Olha, é aquela história daquela frase de a verdade a verdade libertará, né? E dizer a verdade o libertará. Então, nunca se nesse tipo de ocasião, se você fez alguma coisa com a guria, você vai lá e chega na sua noiva e fala, olha, aconteceu, né? E se não fez, você vira e fala assim, olha, não aconteceu, ela é louca, ela tá me chantageando e ela vai responder por isso, né, depois que tiver o filho, porque aí ela vai ter que provar que o filho é meu, eu pago, já vai reservando dinheiro para... A única coisa que eu acho que você tem que ter é o dinheiro para pagar o exame de DNA, infelizmente. E é triste você ouvir a mulher falando da maneira como ela fala, é uma coisa assim absurda, né? É realmente muito triste que tantas mulheres tenham assistido aquele vídeo e o número de likes para dislikes, então você vê realmente como a nossa sociedade está doente, né? E como nós temos mulheres doentes nesse... Então, por isso que eu sempre falo que eu entendo muito perfeitamente quem decide seguir o próprio caminho, os meus inscritos MGTOW, é porque realmente, se você vive numa comunidade
com mulheres desse tipo, né? Eu só lamento que assim, que as mulheres boas terão que, elas acabam pagando, né? Por, por pelos erros das más mulheres, né? Então, tem muita mulher que não, assim como ou tem muito homem que vai ouvir também e vai falar assim, bom, eu nunca traí, né? Tipo, o cara vai virar e falar assim, eu nunca traí, então eu nem, né? Assim, até você até vira e fala assim, pô, o cara errou, né? Você vira e fala assim, o cara foi infiel, o cara errou, mas não justifica, de forma alguma, não justifica. E mas assim como existem homens que serão infiéis, existem homens que não são, assim existem mulheres. Eu sempre vou bater nessa tecla de que nem todas as mulheres são assim, mas você olha ali no número de, pelo menos das mulheres que estão inscritas naquele canal, e o número de likes que tem o vídeo realmente é assustador, né? A quantidade de mulher psicopata que tem por aí. Então, acho que fica também a dica. Se você encontrou, se você mexeu, pegou, viu a sua mulher inscrita num canal como aquele, sai correndo, né? Porque, enfim, eu vou ficando por aqui. Eu não tenho muita coisa para acrescentar a esse vídeo. Só queria comentar desse meu relato pessoal, que eu acho que tem a ver com um pouco. Ainda é claro que minha história teve um final muito feliz, mas eu lembro que na época eu cheguei para ela e falei, olha, eu eu não eu dei os meus eu falei as minhas coisas, né? Inclusive eu falei, eventualmente acabei falando que meu pai me disse que eu só lamento não ter dito antes, né? E a verdade só veio à tona mesmo quando eu disse que eu queria toda a documentação e que eu ia processá-la, que eu ia trazer, envolver a justiça e, o aparato social do governo na questão, né, para acompanhar tudo, e de assistente social até porque na época eu acho que eu nem tinha 18 anos ainda, eu acho. Ou já tinha 18 anos, mas eu tinha acabado de fazer, e eu lembro que eu falei isso. Eu lembro que eu falei que eu ia trazer, ia buscar a ajuda de assistência social, porque eu não sabia o que fazer, e, e que e que se o filho não fosse meu, que eu ia processá-la. Eu lembro de ter dito isso, sim, né? E enfim, teve a história. No fim das contas, ela seguiu em frente com um aborto que não existia, né? Ela nem estava grávida. Ela foi diagnosticada depois com uma gravidez psicológica. Pelo menos foi assim que chegou para mim. E, e é complicado. Então, sim, existem mulheres que chegam nesse nível, mas eu tive muitas namoradas e eu acho que nenhuma chegou perto desse grau de loucura, né? Então, de 8 namoradas, eu acho que, assim, louca nesse grau. As outras tinha o seu grau de loucura também, mas mais desonestas nesse ponto, eu acho que foi só essa. Então, bom, sei lá, deixa o meu relato aqui, deixa o meu. Eu li essa história, foi uma história que imediatamente me lembrou do que eu passei, e eu realmente não recomendo para ninguém, mas então fica também essa dica, né, de como lidar com isso. Coloca a justiça no meio, coloca a assistência social no meio e, deixa as coisas tudo no aberto, tudo no claro, se posiciona firmemente contra qualquer ideia de aborto e paga para ver que a maior parte das vezes eu acredito que você não vai sair perdendo. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.